A vida na Terra é uma bênção divina, mas também um sopro breve diante da eternidade espiritual que todos nós experimentamos. Cada instante, cada experiência, cada desafio, carrega em si um convite silencioso à transformação interior. Somos espíritos em jornada, e a encarnação que vivemos agora é uma oportunidade única de crescimento moral e intelectual. Não estamos aqui por acaso. Bom dia a todos. Aumentar um pouquinho. Vamos pedir que as pessoas se sentem bem pertinho, vamos nos aproximar, porque temos hoje poucos médiuns na casa disponível, pelo menos por enquanto, para facilitar a hora do passe. Vamos já entrando no clima, que já está na hora de começarmos a nossa reunião. Hoje nós tivemos aqui, a nossa oração para o início do nosso trabalho, uma mensagem que foi muito bonita, e vou usá-la, então, como preparo de ambiente, porque tenho certeza que vai ser útil a cada um de nós. É do livro Pensando Positivo. Deixa eu trocar de óculos, porque é difícil. Pensando Positivo, de Valdemir Barbosa. Capítulo 158. Tudo se ajeita. No fim, tudo termina bem. Com calma, tudo se resolve e tudo dará certo. Pense, não tenho que me aborrecer com isto. Todo problema é solucionável. O impossível só é visto pelos acomodados e pessimistas. E eu não faço parte desse grupo. As coisas mudam para melhor à medida em que se acredita mais nessas mudanças. Assim pensando, você não saberá o que é pensar negativo. Nada é mais forte do que você. Então, aí fica a dica, né? O nosso pensamento, né, é uma arma poderosa na nossa vida. Né? Podemos transformar as coisas acreditando nelas a princípio. Né? Passemos, então, a nossa oração de hoje. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos, abrindo nossos corações, firmando nosso pensamento, agradecendo a Deus, ó Pai misericordioso, Pai de infinita sabedoria, bondade e justiça, aquele que criou todas as coisas que nos cercam, todos os seres, todos os astros, todo o universo. Seu poder é um poder imenso, imensurável, aquele que a gente não tem nem condições de medir. Devemos sentir, devemos acreditar. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, firmes na nossa fé. É muito importante chegarmos à nossa casa e vivermos a nossa vida com um propósito. Vamos manter o nosso propósito de fé sempre vivo. O propósito faz a gente levantar todos os dias com pensamento positivo. Com propósito, a gente se prepara para reformar em nós aquilo que está mais difícil dentro da gente, que só a gente sabe que precisa ser melhorado. Hoje, então, estamos aqui com Marcelo na terceira parte de Reforma Íntima. Olha quanto a gente tem que ouvir para nos melhorarmos. E pedimos, então, a Deus que nos ajude nessa caminhada.
que nos envie seus espíritos protetores, que o nosso guardião esteja sempre ao nosso lado, nos intuindo. Que assim seja e assim será. Graças a Deus. Então, como já falei, nosso Marcelo aqui mais uma vez, Reforma Íntima, parte 3. Marcelo. Bom dia, bom dia. Ei, ficou alto. Caramba. Eu boto mais longe, tem problema não. Bom dia, gente. Como é bom a gente estar junto aqui. E não acaso a página de preparo falou que no final tudo dará certo, né? E aí o conteúdo que a gente pensou hoje foi exatamente pensando no nosso final. Mas no final como ser eterno. Então a gente vai bater um papo sobre isso e o que me inspirou a vir aqui bater esse papo com você, com a gente hoje? A gente acabou de fazer uma viagem agora, recentemente, para a Itália. Estou com um casal de amigo ali que foi com a gente também. E chegando lá, é interessante você pegar as coisas muito antigas assim, né? Porque a gente começa a admirar as coisas. Você fala assim, como é que isso aqui foi feito há 3.000 anos atrás? Como é que isso aqui foi feito há 2.000 anos atrás? Sabe, essa grandiosidade, essa coisa. E aí eu falei, cara, porque teve uma amiga que a gente entrou no Panteão. Todo mundo conhece o Panteão em Roma, lugar de adorar os deuses e tal. Daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Mas uma amiga entrou lá no Panteão e falou assim, como é que dá para explicar isso daqui? Eu falei assim, dá para explicar. O Espiritismo explica isso. E aí eu falei, cara, pode ser interessante um tema de palestra, de troca de ideias sobre isso, para a gente falar dentro do contexto da evolução. Já que a gente está falando sobre isso, e eu falei, vou pegar um domingo para a gente relembrar alguns conceitos que a gente já falou, que quem é do meio espírita está bem acostumado, mas eu acho importante toda hora a gente relembrar para a gente conseguir entender de onde a gente veio e para onde a gente vai. Acho importante, para a gente tentar minimizar os erros que a gente vem cometendo. E a gente vai ver que a gente vem cometendo o mesmo erro há algumas dezenas de milhares de anos. Nós mesmo, eu, você, todo mundo. Falar sobre isso, tá bom? E aí, para falar sobre isso, eu peguei a primeira parte aqui. Essa aqui eu não entendo nada. Eu fiz só umas anotações aqui para a gente conseguir entender a dimensão, para embasar e fazer sentido o que eu vou falar, tá? Inclusive, para mim, para a gente ter novas crenças é difícil, né? Para alguém aqui, igual a mim, é difícil aceitar que Plutão não é mais um planeta? Porque o quanto eu me penei na escola para decorar que Plutão é o último planeta. Para quando eu sair da escola, eles tirarem Plutão e não precisar decorar ele. Né? Mas o nosso sistema solar, então, tem todos os planetas, tirando ou não Plutão, aí... Mas o que acontece? Então, nós temos o nosso sistema solar, uma grande estrela com os planetas orbitando em volta. Até aí, tudo bem? Beleza. A gente faz parte da Via Láctea. Tudo bem também? Que é o quê? É um conjunto desse monte de estrelas e planetas. Pegou? Então, o conjunto de estrelas e planetas formam a Via Láctea. A Via Láctea tem, em média, 100 bilhões de estrelas, com seus planetas orbitando ao seu redor. 100 bilhões. Ou seja, tem mais 100 bilhões de lugares, mais ou menos igual ao sistema solar. 100 bilhões. A Via Láctea faz parte do Grupo Galáctico, com cerca de 54 galáxias. Cada galáxia com mais ou menos 100 bilhões de estrelas ao seu redor. Que faz parte de um superaglomerado. No nosso caso, a gente está no Laniaceia, com 100 mil galáxias. Isso dá mais ou menos, eu tentei fazer uma conta, dá aproximadamente, se alguém é especialista aqui vai bater em mim, mas dá aproximadamente 10 quatrilhões de planetas. Dá para ter mais ou menos noção do que é? Eu não faço ideia do que são 10 quatrilhões. Não sei nem escrever esse número. Passou de milhão, já não sei escrever. São 10 quatrilhões de planetas. Pegamos até aí? Então, essa é a realidade que a gente vive. Então, não adianta a gente ser ingênuo e achar que só existe vida aqui nesse planetinha. Vocês concordam? Porque se a gente achar isso, você está falando que Deus é a inteligência mais grotesca que existe no mundo. Por quê? Vamos imaginar uma situação hipotética. Você construiu 1000 casas. Você empreendeu e construiu 1000 casas. Mas você só aluga uma. Faz sentido, né? Para a gente aqui, vamos pensar só com a nossa cabecinha. Faz sentido você construir 1000 casas e só uma você alugar? Nenhum, né?
Aí Deus fez, que a gente sabe mais ou menos aqui, 10 quatrilhões de planetas. Só para o nosso ser, no lugar exato, 3 planetas depois do Sol, que permite vida. Não faz sentido. Todo mundo concorda ou alguém discorda disso? Se alguém discorda, está dentro assim, eu discordo. Depois você pode discordar, não tem problema. Mas o próprio Cristo já disse, né? Há muitas moradas na casa de meu pai, e todas são habitáveis. Tá tudo bem até aqui? Como é que funciona a dinâmica desses planetas? Cada um desses planetas tem um Cristo responsável, um ser puro que é responsável por aquele planeta. Agora vamos entender mais ou menos a gestão do negócio, para a gente entender. A gente tem um Cristo, nosso Cristo, perfeito, não tem? Ele é o Cristo da Terra. Marte tem, Júpiter tem, todo mundo tem. O sistema solar tem o Cristo do sistema solar, que é responsável por todos os planetas. Vamos pensar numa empresa. Não faz sentido isso numa empresa? Você tem um monte de departamento e um chefe que é de todo mundo. Não faz sentido isso? Aí a empresa expande, abre um monte de unidade num monte de lugar. Tem um chefe que é responsável por esse monte de gente, que tem um chefe que é responsável, e assim vai o organograma descendo. Isso faz sentido na nossa cabecinha aqui, não faz? Pois é, exatamente assim que funciona no plano espiritual. Você tem um Cristo que governa o sistema solar. E aí você tem um Cristo que governa a Via Láctea. E aí você tem um Cristo que governa... E assim... Pegou? Então o nosso Cristo é um Cristo dentro de 10 quatrilhões de Cristos. Pegou? E aí cada um deles... É interessante quando a gente vê os especialistas falando que a gente acha que quando a gente chega em espírito puro aposenta. Eu vou falar aqui sobre a ordem hierárquica dos espíritos. Aí fala assim, bom, cheguei no anjo, que é o máximo nosso aqui que a gente conhece, espírito puro, agora eu aposento. Aí tem a ordem hierárquica dos espíritos puros, até chegar no Cristo, até você ser um Cristo. Aí chegou no Cristo, aí você tem o Cristo jovem e tem o Cristo que já é Cristo há 100 trilhões de anos. Aí tem mais outra hierarquia dos Cristos, que aí eu já não faço ideia do que é e ninguém relata pra gente, porque também não adianta a gente saber, né? O que adianta a gente saber a escala dos Cristos? Nem Deus aposenta trabalhando até hoje. Você imagina? Então deu para entender a grandiosidade que a gente faz parte e a escala que a gente faz parte. Por que eu trouxe isso? Para a gente entender a nossa pequenez. 2, para a gente entender que está tudo interligado. A gente não está sozinho aqui. Pegou? Tudo bem até aqui? Então, existe uma hierarquia, tanto de nós espíritos, eu vou falar dela agora, quanto dos planetas. Todos esses 10 quatrilhões de planetas passam por um nível de evolução. Tá bom? Vamos falar primeiro dos que o Kardec trouxe para a gente no Livro dos Espíritos, sobre a ordem dos espíritos. Todo mundo fala disso, é bom só a gente relembrar. Kardec trouxe 10 classificações de espíritos, dividido em 3 grandes ordens. Os de terceiro, os de segundo e de primeira. O de primeiro eu já vou tirar já vou tirar ele de uma vez. O de primeira ordem, espíritos puros. Esses são impossíveis de errar. Esses já estão, mesmo encarnados, eles já são isentos do erro. É impossível errar. Espírito puro, de primeira ordem. Agora vamos para os de terceira ordem. Aí ele vai falar lá. Não vou falar de cada um, porque senão daria um estudo inteiro só desse. Só vou bater para a gente poder entender. Você tem os de 10ª ordem, que são os espíritos impuros. Os de 9ª ordem, os espíritos levianos. Os de 8º, os pseudo-sábios. Os de 7ª ordem, os neutros. E aí que a gente entende aquela frase que está ali na frente. Todo mundo passou ali e já leu uma frase do Kardec, quando ele fala que não basta não fazer o mal. Neutros. Porque não basta não fazer o mal. Tem que fazer o bem. Não tem jeito. Depois, na 6ª ordem, os espíritos perturbadores. Aí, os de terceira ordem. Se você conseguir passar por esse, você vai para os de 2ª ordem. Que aí a 5ª são os espíritos benévolos. 4º, os sábios. O 3º, os de sabedoria. Ele diferencia os sábios dos de sabedoria. Tem diferença. E, na 2ª classificação, os espíritos superiores. E aí, os de primeira ordem, aí os espíritos puros. Pegou? Então, viu que a gente tem uma escadinha que a gente percorre? Debaixo do 10º, e vamos subindo, 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 subindo. Tudo bem até aqui? Aí, os planetas, os mundos também têm isso. A Terra e os outros 10 quatrilhões também têm. E aí, eles passam por, basicamente, 5 estágios. Primeiro, o primitivo, ou seja, um planeta primitivo.
Segundo, um planeta de expiação e prova, que é o que a gente está agora, é o nosso. Depois ele passa uma evolução para um planeta de regeneração. Depois é um mundo feliz e um mundo ditoso. O mundo ditoso é o mundo perfeito. Vamos para a gente aqui agora. Mundo de expiação e prova. A matéria prevalece sobre o espírito. O mal prevalece sobre o bem. O mundo em regeneração. Ainda existe mal, ainda existe matéria, mas o espírito prevalece sobre a matéria. O bem prevalece sobre o mal, ainda com o mal existindo. No mundo feliz, o mal já foi embora, e no mundo ditoso. Show? Então entendemos que os mundos também passam por essa evolução. Nós, aqui na Terra hoje, estamos passando por esse momento. Então a gente vem de uma era de mundo primitivo. Até quando? Vamos fazer um quiz aí. Até quando foi o mundo primitivo na Terra? Quem arrisca? Até a vinda de Jesus. Jesus veio inaugurar o passo que a Terra deu para a expiação e prova. Então, até Jesus era um mundo primitivo. A vinda de Jesus sacramenta a transição planetária do planeta Terra de primitivo para expiação e prova. A gente hoje está passando por uma outra transição, 2000 anos depois, que é de expiação e prova para regeneração. Pegou? Então, aquele papo que a gente escuta às vezes na rede social, a gente falando assim, o ser humano vai acabar com o planeta. A gente não escuta isso? A gente tem que economizar água, parar com isso. Não sejamos levianos, a gente não vai acabar com o planeta. A gente talvez só não tolere ficar mais aqui. O planeta vai continuar lindo e bonito do jeito que ele é. Nós não vamos acabar com o planeta. É impossível que a gente acabe com o planeta. O que é possível? Que você não se adeque a este orbe, a este planeta. É mais ou menos quando você vai da quinta para a sexta série, da sexta para a sétima, da sétima para a oitava. Não é ingenuidade você achar que toda a sexta série vai parar porque você repetiu? Eu, pelo menos, repeti 2. Nisso eu sou igual o Einstein. Garrei 2 vezes na sexta série, fiquei nela. Para o conteúdo ficar bem na minha cabeça. Garrei nela. É. E o interessante é que ninguém da turma ficou comigo. Todo mundo foi e eu fiquei. É. Então é isso que acontece com o planeta. Se a gente for reprovado, não adianta, o planeta continua andando. A gente fica. Pegamos? Então assim funciona a ordem de evolução do espírito e do planeta. E eles têm que estar em concordância. Quando que acontece uma dissonância? Quando o planeta está evoluindo e o espírito não acompanha a evolução do planeta. E aí existem 2 tipos de evolução. Uma evolução intelectual e uma evolução moral. Evolução intelectual da inteligência. Evolução moral do sentimento. Pegou? O que transforma um ser de 10ª classe, que a gente falou lá, um impuro, num ser puro, de primeira ordem? A evolução moral. Porque a evolução intelectual já está nele. Então, se você vê um anjo, você nem precisa... o anjo já sabe de tudo. De tudo, 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 ele sabe de tudo. Sabe intelectualmente, mas moralmente também. Só que existem aqueles que são muito evoluídos intelectualmente, mas não são tão evoluídos moralmente. Estamos entendidos até aqui? Nós estamos aonde, mais ou menos, enquanto humanidade? Nessa parte aí. Nós estamos muito evoluídos intelectualmente e muito pouco evoluído moralmente. Mas será que essa é uma história nova do espírito nosso? Vamos botar do ser humano, mas será que isso é novo? A gente está passando por uma revolução nova agora? Tipo, agora que tem ChatGPT, inteligência artificial, carro elétrico, tudo isso, aí a nossa inteligência intelectual está muito alta e a moral ficou baixa. Será que é assim ou sempre foi assim? Sempre foi. Sempre foi. E aí, a gente pode voltar a uns 20 mil anos, mais ou menos, lá numa constelação chamada Capela. Capela é um aglomerado de estrelas que está a 42 mil anos-luz da Terra. A distância disso, eu fui pesquisar hoje de manhã para saber 42 mil anos-luz o que é. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por hora. Pegou? Por segundo, obrigado, por segundo, 300 mil quilômetros por segundo. Se você emitir um feixe de luz agora,
ele chega lá em Capela daqui a 42 anos. É a distância. 1000 anos, 1000 anos. Pegou? É a distância, é pertinho, tá logo ali. Nesse dado momento, há 20 mil anos atrás, nesse aglomerado em Capela, eles estavam passando por uma revolução exatamente igual a que a gente está passando hoje. Saindo de um planeta de expiação e prova, entrando num planeta de regeneração. Pegou? Há 20 mil anos atrás. E o que aconteceu lá em Capela? Quem não estava na vibração daquela evolução, o que aconteceu? Teve que repetir de série. O que a gente chama que são os exilados da capela. É isso. Lá, o orbe lá estava evoluindo, algum dos planetas lá, que a gente não sabe qual é, estava evoluindo, e os habitantes daquele orbe não deram conta. Tiveram que vir para cá. Só que a gente sabe que essa intercâmbio entre planetas, ele sempre aconteceu. Então, por exemplo, a gente sabe hoje na biologia, né, que nós... Por que eu estou falando isso? Porque na última a gente falou sobre evolução, racionalidade, lembra que eu falei sobre isso? Então, a gente vem de um processo evolutivo. O nosso ancestral mais longínquo da gente é o Australopithecus, há 1,5 milhões de anos atrás. A gente derivou dele. Então, a gente, orangotango, chimpanzé, todo mundo é mais ou menos primo dele. Aí isso é bom. Se eu estou sendo redundante, desculpa, mas é só porque para a gente falar assim, a gente evoluiu do macaco, não desse macaco que a gente vê hoje. Porque senão, tem muita gente que discute assim, que não curte muito essa coisa da evolução, fala assim, por que não tem gente virando gente? Por que não tem macaco virando gente até hoje? Porque o nosso ancestral mais longínquo morreu. Ele deu origem às variações e ele morreu. Então, pegamos? Isso há 1,5 milhões de anos. E aí, a gente, lá na África, né, na mãe África, que dominou, que fez isso tudo, vem o Homo habilis, que começa a ter a manusear melhor as peças, ou seja, ele consegue pegar uma pedra melhor, ele consegue criar alguma ferramenta, o que hoje a gente vê os próprios macacos fazendo também, enfiando ferramenta, usando. E aí vem o Homo erectus, ou seja, ele consegue uma postura mais ereta e consegue andar. Isso foi um grande salto para o animal, porque ele conseguia andar maiores distâncias sem a necessidade de ficar em 4 patas, o que permitiu um avanço muito grande. E é há cerca de 300 mil anos atrás, que a gente fala 300 mil parece pouco. Eu pelo menos, falei assim, cara, 300 mil não é pouco. Aí eu parei para pensar, falei, bicho, Jesus veio a 2000. Eu falei assim, 300 mil é muito ano, né, que passou. E aí, há 300 mil anos, tem o Homo sapiens, o primeiro Homo sapiens, na África, e ele vai sair de lá depois. E alguns saltos vão acontecendo nessa evolução. Como que esse salto vai acontecendo? Como é que do nada ele estava em 4 patas, de repente ele fica em pé? A pressão do ambiente. Quem é só evolucionista vai falar isso. É só a pressão do ambiente que fez com que ele ficasse em pé. A gente, com a visão espírita, pode falar o quê? O espírito que habitou aquele ser tinha a capacidade cognitiva de ficar em pé. Dá para entender isso? Vamos entender mais ou menos aqui assim. Todos nós espíritos aqui, a gente só consegue andar em 4 patas. Pegou? Aí vem o Gin, lá de outro planeta. E ele lá no outro planeta dele, em espírito, anda em pé. E ele encarna nesse corpo aqui, que é um corpo que anda em 4. Só que a matéria cognitiva dele, do espírito eterno, sabe andar em 2 patas. O que ele vai fazer então com o material físico dele? Ficar em pé e andar em 2 patas. Pegou? Então, a evolução do Homo sapiens se deu através do espírito que habita o corpo. Então, aquele espírito que habita o corpo faz o corpo evoluir. Pegou? Então, a gente sempre teve um intercâmbio com vários outros planetas, para que esses outros espíritos pudessem vir aqui e ajudar a gente a se tornar o que a gente é hoje. Tudo bem até aqui? Então, 300 mil anos, a gente sai da África, começa a andar, e aí tem o Neandertal, tem o Homo sapiens, que depois vai virar Homo sapiens sapiens, e por aí vai. Pegou? Há 70 mil anos atrás, uma grande revolução acontece, o que a ciência chama de a grande revolução cognitiva. Que é o quê? O córtex, que é a parte de cima do cérebro do Homo sapiens, começa a ficar muito mais avantajada do que os outros primatas. Aí só uma coisa de cultura legal que eu falei até no último,
Voltou. Ah, acabou o gás, Fiz uma recarga. Então, ela diz que o Homo sapiens só teve esse plus porque ele cozinhava alimentos. E aí ela faz todo um cálculo lá em cima das calorias. Por exemplo, hoje, um chimpanzé... Ai, meu Deus, como é que é o nome daquele do... É orangotango? Não, orangotango é o menorzinho. É o do Costa de Prata que bate no peito aqui. Gorila, o gorila. Um gorila hoje passa, em média, de 12 a 16 horas comendo. Para dar conta daquele corpo todo. Sacou? Então ele tem que comer muito por muito tempo. Só que o Homo sapiens não comia muito por muito tempo, porque ele tinha que andar muito. Então, qual foi a única coisa que fez com que a gente conseguisse aumentar exponencialmente o nosso nível de caloria, que fez com que o nosso cérebro conseguisse evoluir muito mais do que os outros? Cozinhar alimento. É mais evoluído que os outros. É o resumo. Eu tô nesses aí também, então. Então, fechou. Tamo junto. Ficou a dica aí pra rapaziada que não cozinha, hein? Não é piada. É. Quanto você come? Você entendeu? Então, na teoria dela, o quê? A gente cozinhou, a gente teve uma ingestão calórica muito alta, fez com que o nosso cérebro conseguisse evoluir muito mais do que os outros. E aí deu-se esse salto cognitivo, que aí, de 70 mil anos para cá, e tudo começou a acontecer. Pegou? E aí, exatamente, mais ou menos nessa data para frente, começou alguns exílios, ou seja, outros povos de outros planetas começaram a vir para cá. Porque eles não estavam dando conta lá, vieram para cá com duas missões. A primeira, ajudar a evolução do planeta Terra. A segunda, resgatarem os débitos que eles mesmos criaram no planeta deles. Pegou? Então, há mais ou menos 12 mil anos, aconteceu o grande exílio de Capela. Que é o quê? Os seres saíram daquele orbe e vieram em massa para cá. É o que hoje a ciência fala que exatamente há 10 mil anos atrás começou a agricultura. Um baita salto tecnológico. O ser humano teve um salto gigantesco na história de 10 mil anos para cá, que nunca foi visto, e muito rápido. 10 mil anos na história é muito pouco. E aí não dá para uma mente normal entender como que isso aconteceu. Como é que, do nada, o cara olhou uma planta e falou assim, ao invés de eu esperar o milho crescer, eu posso plantar ele. Porque hoje faz sentido, né? Há 20 mil anos não fazia. Acabou o milho, você tinha que mudar de lugar. Tinha que buscar outra coisa. Aí veio alguém lá e pensou assim, esse milho aqui é semente. Se eu jogar ele na terra e jogar água, ou seja, achar um lugar que tem água e terra, ele vai dar, eu não preciso ficar andando muito. Vai dar aqui para mim. Tem até um pesquisador, o Yuval Noah Harari, que escreveu o livro Homo Sapiens, muito bom, inclusive, que ele diz que uma das teorias é que ele fala assim, que o ser humano dominou o trigo. Aí ele faz um questionamento assim, ou será que foi o trigo que dominou o homem? Porque onde dava trigo, o homem ficava. Tá? Com a região que dava trigo, o homem ficava. Então, será que foi o trigo que domesticou o homem? Ou o homem que domesticou o trigo? Ele deixa essa incógnita. Mas então, o que aconteceu nesse momento que fez com que a gente tivesse esse salto tão grande? De evolução, de sociedade, de tudo mais. Esses espíritos que vieram desse outro planeta chegaram aqui. E aí, vamos pensar só um minuto agora na possibilidade desses... O que aconteceu com esse... Antes de eu falar quem são, o que eles fizeram, vamos nos colocar no lugar deles. Eles estavam passando mais ou menos pela época que a gente está agora. Pegou? Então, já tinha BMW, ar-condicionado, carro elétrico, internet. Pegou? Comida Michelin, 5 estrelas Michelin, já tinha. Filé mignon, aquele bonito, sabe? Aquele filé mignon. Já tinha tudo isso. Bacon cortado, você não precisa matar o bicho, só tudo. Já tinha tudo. Pegou? Do nada, assim, ó. Vai para um planeta primitivo, que não tem nada disso. Você não tem uma linguagem muito bem definida, ou seja, você não sabe conversar muito bem. A sua linguagem ainda é deficitária. Você não sabe escrever. Animal, se você quiser, você vai ter que matar e comer mais ou menos cru ou cozido de qualquer jeito, porque não tinha sal. O sal foi inventado há pouco tempo. Por eles, inclusive. Tranquilo voltar a morar assim, na Idade das Pedras? O que vocês acham de a gente voltar para lá? Não ter uma roupinha para te aquecer? Imagina, aqui tá frio, olha como é que nós estamos.
Imagina, não ter um tênisinho para não machucar o pé, que o pé lá era sensível, nosso pé não é sensível. Aí imagina da noite pro dia você ir para um planeta que não tem nada. Foi o que aconteceu com eles. Chegaram aqui. Pegamos? Então, qual é a missão deles que eles vieram? Ajudar o planeta Terra e resgatar os débitos que eles adquiriram lá. Tá bom? E aí, nesse processo de exílio, eu estou falando tudo, pessoal, do livro A Caminho da Luz, tá? Do Emmanuel, psicografado pelo Chico. E também do Exilados de Capela, do Edgar Armand. Os dois são a fonte primordial. E aí, nesse exílio, diversos povos que não queriam vir. Porque imagina, do nada você fala assim, ó, não, juntar todo mundo e falar assim, ó, deu ruim. Agora vocês estão indo para outro planeta. Vocês viriam tranquilo? Vamos pensar aqui com a nossa cabeça. É tranquilo você falar assim, não, pô, show de bola, ir para a Era do Gelo de novo? Vambora, pô, beleza, mó aventura. Ficaríamos felizes? Mas de jeito e maneira, imagina a revolta. Não é? Era exatamente o que eles sentiram. Mas não tem jeito. Repetiram de série. A turma continua, eles ficam lá no planeta de Capela, aconteceu a evolução, eles vieram para cá. Vieram em algumas demandas. Show? A gente não sabe exatamente os primeiros que vieram, mas a gente já tem uma noção mais ou menos de que possivelmente os primeiros a chegarem aqui foram os arianos, o que depois vão se tornar os romanos, os europeus, e os hindus. Pegou? Então, cada um lá tinha uma especificidade, eles viviam meio que numa sociedade, igual a gente aqui. Tudo bem? Então, eles vieram assim. Os hindus vieram e cada um tinha uma parte muito boa, que era para poder colocar para o mundo, planeta Terra, para ajudar a evolução do planeta Terra e para ele resgatar. Como é que ele ia resgatar? Ajudando o planeta. Pegou? Os hindus, o que os hindus vieram entregar para o planeta Terra? A paz interior, a conexão com algo maior do que você, a espiritualidade, a transcendência, a yoga. Aconteceu há 12 mil anos atrás. Eles vieram trazer isso, os hindus. Tudo bem? Eles eram especialistas nisso. Os arianos eram altamente inteligentes e engenheiros. Então, eles vieram dar o quê? Saneamento básico, infraestrutura, tudo para o planeta Terra que não tinha nada. Pegou? Depois vieram os egípcios. Com quê? Com um grau de espiritualidade muito alto, com um grau de inteligência muito alto. Inclusive, foi o povo que melhor lidou com a morte até hoje. Não teve um povo que passou aqui na Terra que lidou melhor com a morte do que o povo egípcio. Lidaram tão bem que eles construíram aquelas pirâmides para morrer, para a vida depois da morte. Então, eles tinham a certeza da vida depois da morte. Eles tinham uma mediunidade muito aflorada, eram médiuns materialistas de materialização muito vigorosos, os egípcios. E, por último, vieram, há cerca de 4 mil anos antes de Cristo, mais ou menos, o povo que mais devia lá na região deles, que eram os hebreus. É mais ou menos assim, os hebreus é mais ou menos assim, você pegar os extremistas islâmicos, cristãos, espíritas, umbandistas, protestantes, mas só os radicais. Deu para ter uma noção? Só dos radicais? Junta essa galera toda, vai lá para a terra, meus lindos. Porque vocês têm que ir lá, porque eles tinham o quê? Que os outros povos não tinham? A crença no Deus único. Então, cada um, a arquitetura de Jesus é incrível. Porque um vem o quê? Um vem com a paz interior, a calma, a conexão com algo maior, os hindus. Ensina isso para todo mundo. Então, imagina que todo mundo aprendeu isso. Paz interior, calma, cuidado com o corpo, boa alimentação. Não é isso que tem na Índia até hoje? A gente não aprende um monte de coisa da Índia? Vem de lá para a gente? Perfeito. Aí vem os arianos, com o quê? Engenharia, infraestrutura, inteligência, racionalidade, fazendo tudo para fazerem. Vem os egípcios, para quê? Existe vida depois da morte. Você tem que continuar trabalhando, existe uma conexão com algo maior. Existe essa coisa mediúnica, essa potência mediúnica. Só que tudo isso ia ficar meio com ela perdido se não conseguissem juntar em um Deus só. Vem os hebreus para quê? Junta vocês tudo, acredita em um Deus só, mundo regenerado, rapidinho. Não faz sentido? Vamos pensar. Não foi o ambiente perfeito?
Só que o que aconteceu? Só vai lembrar, esses são os 4 povos que vieram de fora, que colonizaram a Terra. Só que a Terra já tinha 2 povos. Primeiro, da Mãe África, com todos os espíritos de África, e depois os da China, os orientais de lá. Esses são nativos do orbe terrestre, não são exilados de lugar nenhum. Existem algumas teorias que falam que o da China talvez seja exilado, mas hoje a gente entende que, porque o Emmanuel trouxe isso, que China e África são povos daqui, que vieram acrescido desses 4 povos que vieram para fazer a evolução da Terra. Tudo bem? Não estava o clima maravilhosamente perfeito? Jesus não pensou em tudo? Vamos trazer esses povos que estão devendo lá, que eles vão ser úteis. Possivelmente outros orbes, outros povos foram, porque eram mais úteis lá. E isso aconteceu. Só que o que aconteceu nesse interim? Há 12 mil anos, a humanidade tem o mesmo problema. Há 12 mil anos, não, porque eles foram exilados lá. Então, quantos anos lá eles ficaram no mesmo problema? Sabe qual é? Egoísmo. O que exilou eles de lá? Egoísmo. Marcelo, por que egoísmo? Vamos pensar. Os hindus tinham tudo isso que eu falei, não tinham? O que eles fizeram? Eles abriram a crença deles para o mundo? Não. O que eles inventaram quando chegaram aqui? Sistema de casta. O sistema de casta hindú é o quê? Altamente exclusivo. Ó, eu tenho a minha coisa, eu tenho a minha religião, eu tenho a minha conexão, e agora eu escravizo você, porque você é um primitivo, pobre, burro. Deus me livre eu me interagir com você. Eu estou aqui, você está aí. Não, não, não. Criaram um sistema de casta. Os hindus. Os egípcios fizeram o quê? Escravizaram todo mundo. Ou seja, tudo que eles conheciam ficava para quem? Para eles. O resto do povo eles escravizavam. Os hebreus. Ou você nasce hebreu, até hoje, ou você nasce hebreu, judeu, ou você é um gentio. Ou seja, ou você nasce com Deus dele, ou o Deus dele não é o seu Deus. Eu sinto muito. Se você não nasceu aqui, você vai morrer pagão aí, sinto muito. E aí é o benefício. Qual o único povo que interagiu com os demais povos, tanto os primitivos daqui, quanto os outros que vieram? Os arianos. Os arianos foram os únicos que estavam meio perdidos no rolê. Sabe quando você está meio perdido no rolê? Você não sabe para onde vai? Porque os hindus tinham muito certo o que eles queriam. Conexão com Deus, com eles mesmos, paz, respiração, yoga, pai, eles estavam certos. Os egípcios também, a vida depois da morte. E por que vida depois da morte eles estavam tão apegados a isso? Porque eles tinham a clara noção do exílio. Eles sabiam que o mundo do lado de lá era muito melhor do que o mundo daqui. Mas o mundo que eles falam do lado de lá era a capela. Era o mundo de onde eles vieram. Então eles estavam com essa certeza também e não precisavam. Os hebreus também tinham, é o meu Deus, é o Deus que vai me salvar, e etc. E quem que era o único perdido no rolê que estava indo para lá, para cá? Os arianos, que não tinham muito. Eles foram que se misturaram. Tanto que os arianos iniciais se misturam com os hindus, criam os indo-arianos que vão dar origem aos maias e astecas, que vieram aqui para a América do Sul. Foi por essa miscigenação, porque aí a gente começa a entender assim, ver se não faz sentido. Pegar o que os maias e os astecas fizeram. Eles tinham uma conexão religiosa absurda, não tinham? Mas não tinha uma materialidade grande também? De onde vem essa materialidade? Dos arianos. De onde vem a conexão espiritual? Dos hindus. Não faz sentido agora, você olhando assim, você fala, caramba, faz todo sentido. Essa conexão. Então se deu assim. Há 12 mil anos começou, e há mais ou menos 4 mil anos atrás foi a última chamada, de lá para cá. Que aí vieram, de fato, o povo hebreu e quem estava precisando mais, e foi exatamente quando os egípcios foram embora, mais ou menos. Por quê? De todos os povos, desses 4 exilados, o povo egípcio era o que menos devia. Ou seja, eles tinham menos débito, e aí eles conseguiram vir, resgatar o mais rápido possível, voltaram. Então, há cerca de 4 mil anos, mais ou menos, todos eles voltaram. Salvo alguns que quiseram ficar aqui para poder ajudar Jesus na continuação do planeta e na evolução do planeta. Mas, basicamente, todos eles já estavam aptos a retornar ao seu orbe. Os outros ainda não. E aí vem os hebreus. E aí, eu achei uma coisa interessante, a simbologia de Adão e Eva é esse último exílio dos hebreus de lá para cá.
Então, quando a gente lê Adão e Eva, a gente está vendo a constelação de Capela e esse exílio sendo exemplificado numa história com ele, né? numa dinâmica metafórica. Um homem e uma mulher come a maçã do pecado, sai do jardim do Éden. Tudo isso é o quê? É o exílio, que se deu há 4.000 anos. Então, é uma figura de linguagem que Moisés trouxe, que ele não podia falar. A gente imagina que Moisés tinha todo o entendimento mediúnico, mas ele não podia falar. Como é que ele ia falar que todo mundo que estava ali era exilado de outro planeta e que veio para cá para resgatar um monte de coisa? Não tinha como. Aí o que ele fez? Figura de linguagem. Vamos pensar no que a gente tem aqui. A gente tem o quê? Um homem e uma mulher. A gente tem algum fruto proibido, que por acaso é maçã. Uma cobra que está mandando eu ir lá. Pegou? Então, é isso. E aí, a história do povo, do mundo se dá através desse exílio e desse povo que veio para cá para nos auxiliar na evolução tecnológica. Até aqui tudo bem? Agora fica fácil a gente conseguir entender e explicar as grandes coisas que aconteceram. Como é que eles fizeram as pirâmides do Egito? É simples. Eles já tinham todo o conhecimento, pô. Imagina se eu pegar você agora, tirar você daqui e colocar você, sei lá, em 1900. Pode ser que a sua inteligência não vá, mas não fica mais fácil você imaginar um carro? Ou como é que um carro vai ser produzido? Você já sabe, pô. Haroldinho tá ali que gosta de mexer no Fusca dele lá, da Simone. Ele entende como é que funciona um Fusca. Se Haroldinho volta, ele monta um Fusca em 2 minutos, velho. Porque ele já sabe, pô. Não faz sentido? Então, ou seja, eles já tinham todo o material cognitivo. Vamos pensar nos egípcios. Eles já tinham todo o material cognitivo. Eles só viram e falaram o quê? O que eu tenho de mão de obra? O que eu tenho de matéria-prima? Ah, eu tenho pedra. A pedra está onde? Está longe? Então a gente tem que trazer. Como é que a gente traz? Não adianta empurrar, tem que rolar. Cria um negócio, vem rolando a pedra. Você entendeu? Eles já tinham tudo na cabeça. E aí construíram aquilo tudo. Ou seja, uma alta evolução intelectual junto de uma baixa evolução moral. Pegamos? Então, eles fizeram isso, os hindus fizeram lá. E aí vem a história dos hebreus e dos arianos aqui. Por quê? Para o povo os três, tem um povo específico que tem uma grande chaga, que tem um grande problema, que é sentir dor. O ariano odeia sentir dor. Tanto que ele inventa o quê? Penicilina, ele inventa roda, ele inventa um monte de coisa. Por quê? Meu Deus do céu, eu ter que empurrar isso tudo. É melhor alguém fazer isso para mim. Esse é o ariano. Então, altamente inteligente, mas sentir dor não é a coisa mais específica dele. Diferente, por exemplo, de um hindu. O hindu abre a boca e arranca o dente ali na rua. Não tem isso? Fala isso com o ariano para você ver. É anestesia geral, irmão. Se puder anestesia geral, por favor. Para eu não sentir dor. Pegou? Então, o ariano tinha essa capacidade de inventar as coisas para não sentir dor. Muito fechado nos seus sentimentos, não abria. Então, ele tinha toda essa conexão, essa inteligência e o primitivismo. Os dois juntos. O que fez com que ele conquistasse muita coisa. Porque vamos lembrar, o ariano era o único povo que aceitava outros de fora, não era? Perfeito. Como é que funcionava, basicamente, a conquista romana? Vamos pensar na expansão romana, que foi uma das maiores do planeta. O romano nunca brigava com o local. Ele adaptava a cultura. Os deuses romanos são de Roma? Não, são gregos, pô. Eles só mudaram o nome. Eles olharam e falaram assim, porra, é maneiro ter esse monte de Deus. Vou ter os meus. Você chama de um, eu chamo de outro. Você chama de um, eu chamo de outro, a gente cultua o mesmo Deus. Porque eles tinham essa capacidade de absorver. Mas é aquilo que toda a chaga de todo o povo, eles absorviam para quê? Para escravizar. Eles não absorviam para aprender, eles absorviam para escravizar. Para dominar, para expandir. Entende? Por quê? Por causa do próprio egoísmo. Então, essa foi a pauta da evolução humana. Assim que a gente evoluiu e a gente chegou aqui até hoje. Então, hoje, basicamente, nós somos filhos dos
Hã? Dos arianos. Que é uma sociedade que tolera pouca dor, é a nossa. A primeira coisa que você sente, você aguenta a dor ou você toma um remedinho? A indústria farmacêutica nunca foi tão poderosa. Por quê? Porque a gente não tolera uma dorzinha de cabeça. Começou a dar uma dorzinha de cabeça, você, bom, remédio. Começou, hospital. Não tolera uma, não estou dizendo que não é para ir, não ir, para não tomar, mas estou dizendo, a gente não tolera a dor. Por exemplo, você não tolera a dor de ficar em silêncio quando você tem que ficar. Verdade ou mentira? Se você quer falar, você fala. Porque ficar em silêncio dói. É melhor falar. Vomitar tudo e eu preciso falar. Mudar, fazer em silêncio. Mais do que isso, ser humilde dói muito. E aí, como nós somos a sociedade dos arianos, o que a gente faz? Foge da dor. Entre ser humilde e ser orgulhoso, o que eu prefiro? Ser orgulhoso, dói muito menos. Ser humilde, eu dizer que eu preciso de você, dói muito. Receber alguma coisa de alguém. A gente sempre pergunta, né? O que é melhor? Vamos fazer uma enquete aqui. Dar presente ou receber presente? Para a maioria vai falar assim, dar presente é melhor. Não é verdade? A maioria que prefere dar presente. Sabe por quê? Porque humildade é muito difícil, cara. Receber é uma desgraça. Receber é muito difícil. Por isso que você fala assim, eu dou com prazer. Nada, você é só orgulhoso. Porque quando você dá, você é orgulhoso. Hã? Na hora, passou rápido. Então, com isso tudo, o que eu quis dizer? Com isso tudo, a gente consegue explicar, por exemplo, quando você entra no Panteão e vê um óbolo daquele que hoje a engenharia não consegue reproduzir. Você vê os engenheiros falando, não dá para fazer isso daqui hoje em dia. Porque o Panteão é muito grande, eu não sei se vocês têm... ele é redondo assim, né? E uma cúpula para cima com um buraco em cima, sem nenhuma pilastra de sustentação. Não tem nada sustentando aquilo. Os caras construíram aquilo há 2.000 anos, foi mais ou menos 37 a.C. Aí a gente entrava lá, a gente ficava assim, bicho, como é que eles subiram isso? Construíram primeiro a cúpula, depois a parede, ou construíram a parede e botaram a cúpula? Aí a gente estava debatendo, não, construíram a parede e botaram a cúpula, mas como é que a cúpula entrou lá em cima? Sem guindaste, sem nada. Não, é verdade, construíram primeiro a cúpula embaixo, depois subiram a parede, mas como é que subiu tudo reto e nivelado? Não dá para entender. Você entende a cabeça do indivíduo como era evoluída intelectualmente lá atrás? São as mesmas pessoas que estão hoje em dia criando a inteligência artificial. São as mesmas que 100 anos atrás criaram o carro. São as mesmas que 200 anos atrás criaram a pólvora. São as mesmas... Entendeu? A gente sempre vive uma sociedade tecnológica. É inocência você achar assim, nós vivemos a era mais tecnológica da nossa vida, da humanidade. Não. Há 100 anos atrás era a era mais tecnológica. Quando o cara lá resolveu inventar a luz, você imagina? Não existia luz. O cara resolveu inventar a luz. Olha que maravilha. Isso foi ou não foi um salto tecnológico? Há 200 atrás, a máquina a carvão. Tudo força braçal. Do nada, o cara cria um motor, joga carvão dentro do motor e começa o motor a trabalhar por 200 pessoas. Então, a gente sempre vive uma era tecnológica evolutiva. E a gente está muito deficitário há 50.000 anos, e a gente está até hoje em busca da humildade. Foi isso que exilou, possivelmente, a gente de lá. É isso que possivelmente vai exilar a gente daqui agora. A gente está no que o Espiritismo chama da última chamada. Porque a conta que eles fazem, depois a gente pode falar dessa conta, mas a conta que eles fazem é que a transição de fato acontece em 2057. Não, que a gente continue aqui. O bom é continuar aqui. Se sair, é para sair para a era das pedras em outro planeta. Então eu quero continuar aqui, eu quero tentar fazer alguma coisinha para ficar aqui. Porque se eu sair daqui, não vai ser para um lugar melhor. Vai ser para um muito pior. Então, a última chamada é o quê? É 57. Possivelmente a gente não tem tempo de desencarnar agora, reencarnar de novo, fazer alguma coisa útil. Então a gente tem que fazer alguma coisa útil agora. E a coisa útil que é o quê? É tentar, com todas as forças, matar o nosso egoísmo e exercitar a nossa humildade. É difícil, mas é a última chamada, a gente dá conta. Jesus ajudou a gente. Só para a gente terminar então, que é uma
é uma coisa interessante da gente entender. Por que que Jesus veio como hebreu? Dúvida pertinente, não é? Porque Jesus tinha basicamente 4 povos para vir. Ele podia vir egípcio, ele podia vir ariano, romano, ele podia vir hindu, não é? Hebreu. E o hebreu era a raça que eram os maiores devedores e os que não queriam vir. É muito bonito no livro que, inclusive, Jesus faz uma reunião com os hebreus, dizendo: pode ir, que se der ruim e eu perceber que vocês não vão dar conta, eu vou pessoalmente salvar todos vocês. Foi o compromisso que Jesus fez com o povo hebreu para eles poderem vir para cá. E ele cumpriu. Ele veio. Talvez não souberam ouvi-lo, mas ele cumpriu. Então Jesus veio hebreu porque ele tinha que ver hebreu. Ele foi o compromisso dele, porque o próprio Cristo disse lá, né, eu vim para os doentes e não para os sãos. O povo mais doente que pisou nessa terra são os hebreus. É quem vive em guerra até hoje, é quem sofre até hoje, porque eles são os mais debitados até hoje. Tá bom? E aí isso me deu também uma tranquilidade muito grande, porque eu sempre fui muito questionador, no sentido assim, cara, mas por que os romanos pegaram a igreja para eles? E não foi para outro? Vocês já pensaram nisso? Não. Eu sempre questionei isso. Eu falei, cara, mas por que os romanos? É porque era o povo que ajudou a Jesus. Porque a intenção era que todo mundo vinha e ter a comunhão com o outro, não é? Nenhum dos outros povos conseguiu isso, nem o povo nativo. A China construiu uma muralha para ficar longe do mundo todo. É o povo dele. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver alguma coisa do I Ching, que é o livro chinês de evolução. É um livro não consegue ser decifrado hoje em dia de evolução espiritual e moral. Tem 4.000 anos o I Ching, 5.000 anos mais ou menos. Que eles já tinham esse entendimento, mas se fecharam nele também. Então o povo ariano, o romano, foi o povo que abraçou a todo mundo. E mais, era o povo que fazia o quê? Ia no mundo inteiro. Então só por causa dos romanos tem cristão no mundo todo. Porque eles tinham estrada, não tem? Todos os caminhos levam a Roma. Porque eles tinham estrada para todo lugar. Eles estavam em todo lugar. Então, quando eles pegam o cristianismo, eles levam o cristianismo para todo canto. Então, tinha que ser dos romanos, não podia ser de outro. Foi uma bênção divina que o cristianismo tenha parado nas mãos dos romanos e que bom que Constantino conseguiu fazer aquilo. Tá bom? Era isso que eu queria compartilhar. Falei pra caramba, passou muito rápido. Desculpe. Dando continuidade, então, ao nosso trabalho do dia de hoje, agradecendo a Deus a oportunidade de termos estado aqui. Faremos a nossa oração, pedindo a espiritualidade que nos abençoe sempre, que a gente possa retornar aos nossos lares abençoados. Podemos retornar aos nossos lares na certeza de termos recebido, nesse passe das espiritualidades presente na casa, as bênçãos que viemos buscar. Agradecemos o dia de hoje, agradecemos ao Marcelo pelos esclarecimentos, mostrando como é grandioso o nosso caminho. O nosso espírito tem muita tarefa a cumprir, mas estamos sempre dentro do pensamento divino, dentro do seu programa divino, para que a gente possa chegar ao fim, onde tudo dará certo, como foi feita a leitura de abertura do nosso trabalho. Tudo tem um fim, tudo tem um propósito, e é o propósito do bem. Que assim seja, assim será, e damos graças a Deus pelo dia de hoje.